A descolonização na África e na Ásia. Durante o início do século XX, uma sequência de acontecimentos, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e a elaboração da Carta da ONU, colaborou para o enfraquecimento europeu e para a formação dos nacionalismos africanos, que levaram ao processo de descolonização. O princípio de autodeterminação dos povos predominantes como ideologia da descolonização afroasiática. Ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, holandeses, belgas e alemães destacaram-se como colonizadores do continente africano. No Egito, por exemplo, a questão do Canal de Suez sempre foi um ponto fundamental na relação com os europeus. Em Ruanda, ex-colônia belga, a população sofreu com uma ferrenha disputa pelo poder entre duas de suas principais etnias, os Hutus e os Tutsis. Esse embate resultou em um massacre que provocou a morte de aproximadamente 1 milhão de ruandenses em 1994. A independência da Argélia é considerada um dos mais violentos processos de separação entre uma colônia africana e sua metrópole europeia, a França. Nesse contexto, destacou-se a Guerra da Argélia, de 1954 a 1962. Quando falamos sobre descolonização, essa palavra ela é muito interessante. Descolonizar é o momento em que a África e a Ásia vão ser desapropriadas dos países europeus. Isso acontece após várias guerras. Na África, o Império Português foi bastante duradouro, iniciou-se no século XV, perdurou até o século XX. Um dos principais fatores que justifica o atraso do processo de independência das ex-colônias portuguesas foi a continuidade do governo totalitário de Salazar em Portugal, derrubado definitivamente com a Revolução dos Cravos em 1974. A Indochina foi colonizada pelos franceses e, após seu processo de independência, 3 nações se formaram: Laos, Camboja e Vietnã. No Camboja, o ditador Pol Pot ficou conhecido por ter promovido um terrível massacre, a fim de eliminar todo tipo de oposição a seu governo. No Vietnã, as influências capitalistas e comunistas tomaram conta da nação, que se dividiu, entrou em guerra e posteriormente foi reunificada. A Guerra do Vietnã tornou-se um episódio marcante da história militar dos Estados Unidos durante o século XX. E a Índia sempre foi alvo do interesse europeu. Desde o século XV, a presença europeia havia sido intensificada no país. A partir do século XIX, o território passou ao controle direto dos ingleses. E um destaque nas Índias, Mahatma Gandhi. Ele se destacou no processo de independência da Índia, pregando a desobediência civil e a não violência. Gandhi conseguiu promover a liberdade do país em 1947. E um processo de fragmentação política e territorial acompanhou a independência da Índia. A maioria muçulmana permaneceu no Paquistão e a hindu na Índia. Esse foi um resumão sobre o processo de descolonização da África e na Ásia. Nós sabemos que não foi um processo rápido, foi lento e de muita dificuldade. Esse foi um pequeno resumo sobre a descolonização. Se você gostou do vídeo, deixe aqui seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.